Olá amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. A ideia de deuses astronautas e a hipótese de vida em outros planetas são dois conceitos intrigantes que exploram as origens da humanidade e a possibilidade de vida extraterrestre. Embora essas ideias tenham ganhado popularidade por meio da ficção científica e teorias religiosas, elas também abordam questões mais profundas sobre nosso lugar no universo. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Jesus poderia ser um Deus extraterrestre? Na Bíblia afirma que Jesus veio de outro mundo. Quando lemos em João capítulo 8, versículo 23, Jesus disse: "Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo." Ou seja, Jesus afirma que não é desse mundo, logo Jesus é um extraterrestre. Eu tendo a acreditar que Jesus foi o ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre, que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. O termo deuses astronautas se refere à ideia de que civilizações antigas na Terra podem ter sido influenciadas ou mesmo criadas por seres extraterrestres, frequentemente descritos como deuses ou divindades. Este conceito é central para a teoria dos antigos astronautas, que sugere que muitos dos mitos, textos religiosos e estruturas monumentais de culturas antigas são evidências de contato com visitantes alienígenas avançados. Na Califórnia, a 1.800 metros de altitude, se encontra o mais potente telescópio do mundo, Monte Palomar. Um enorme espelho parabólico permite aumentar uma estrela até 100 vezes seu tamanho. Para seu transporte, foi preciso construir uma estrada de 75 quilômetros. O telescópio pode observar distâncias incomensuráveis para o homem comum, como, por exemplo, 4 bilhões de anos-luz. Um ano-luz corresponde em quilômetros a um número 9 seguido de 12 zeros. Portanto, aqui podem ser medidas e fotografadas estrelas que estão a 18 sextilhões de quilômetros da Terra. Cientistas perguntam-se: em quantas estrelas pode existir vida? Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Portanto, podemos certamente afirmar termos sido visitados aqui na Terra por alguém vindo de uma destas 50 milhões de estrelas. E recentemente, com as constantes investidas do homem no espaço, tal fato fica cada vez mais fácil de ser comprovado. Influência extraterrestre no desenvolvimento humano. Que os antigos astronautas visitaram a Terra e desempenharam um papel crucial no desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. Esses seres podem ter fornecido conhecimento avançado, tecnologia e orientação, levando a rápidos avanços da agricultura, arquitetura e organização social. Muitas culturas antigas têm histórias de deuses descendo do céu, exercendo poderes e conhecimento incríveis. Werner von Braun diz: é bem possível que no universo infinito existam, além de animais e plantas, seres inteligentes como nós. Ele está bastante convencido disso. Já o professor Hermann Oberth afirmou: eu acredito que em tempos remotos, seres inteligentes de outros planetas ou estrelas visitaram a Terra. E acrescentou ainda:
Os cientistas, a princípio, fecham-se contra novas ideias. Quando da invenção da ferrovia, questionava-se a possibilidade do homem conseguir sobreviver a uma velocidade superior a 30 km horários. Por outro lado, o físico Kazantsev, em Moscou, afirmou: se me perguntassem se alguma vez formas de inteligência extraterrestres visitaram a Terra, com certeza eu responderia sim. E o professor Zaitsev de Minsk disse: sim, estou convencido de que seres extraterrenos nos visitaram, pois eles deixaram pistas evidentes de sua presença na Terra. Apenas não sabíamos o que elas representavam. Só agora, quando nós mesmos nos aproximamos das estrelas, é que estamos suficientemente maduros para compreender tais ideias. Recordemos, foi assim que tudo começou. As falhas existiam. Mas as pesquisas continuaram. A técnica dos foguetes abriu o caminho para as estrelas. O homem irá pousar em Marte e depois Vênus. De que forma nossos astronautas serão recebidos pelos habitantes de uma estrela? Como inimigos ou como deuses? Vejamos como se comportam seres primitivos após seu contato com a técnica moderna. Na Segunda Grande Guerra, soldados americanos pousaram nas remotas ilhas dos mares do sul. Lá instalaram bases e pistas de pouso e, após a guerra, abandonaram tudo e voltaram para casa. Surgiu então um fato estranho. Os nativos começaram a criar fetiches em forma de aviões, pois achavam que os americanos eram deuses e que desta forma poderiam trazê-los de volta dos céus. Para os nativos, os cabelos brancos eram de fato deuses, já que desciam dos céus fazendo barulho e muito pó, não iam à caça e tinham o que comer, e vinham do céu, por isso deviam ser deuses, deuses das estrelas. Porém, em vão, dia e noite, eles esperavam sua volta, mirando para o alto esperançosos. Mas nada. O que mostramos aqui foi o nascimento de um certo tipo de religião. E foi assim que surgiram quase todos nossos mitos e religiões, através, quem sabe, do contato que nossos antepassados tiveram com seres extraterrenos. É isso que supõem os professores Kazantsev e Zaitsev. Em todo o mundo existem lendas e religiões que contam das visitas de estranhos astronautas. Mas não era bem de astronautas que elas falavam, pois não conheciam esta palavra, mas sim de deuses que surgiam em suas naves exuberantes. Estes relatos não devem ser pura fantasia, pois do contrário não haveria tantos povos que a eles se referissem. Relatos de visitas desses deuses podem ser lidos hoje em dia, por exemplo, nos livros do Kanchur tibetano. Aqui existem mais de 1000 livros sobre os textos sagrados do lamaísmo. É a mais secreta escritura da Terra. Só uma pequena parte foi decifrada. Nestes textos, podemos verificar relatos sobre os deuses que surgiam do céu em seus objetos cintilantes, bolas transparentes, etc. Uma coisa é certa:
O completo conhecimento do Kanchur irá informar-nos muito mais sobre as visitas dos extraterrestres. A sabedoria do Mahabharata é o guia do povo indiano, até hoje bastante difundido entre eles. Seus 80.000 versos têm 6.000 anos. Esse é um trecho do Mahabharata. Aqui também temos provas da visita dos deuses. Lemos sobre os Vimanas. São as naves espaciais que podiam voar a grandes alturas e somente quem tivesse visto ou ouvido o estrondo da partida de um foguete poderia escrever. Bhima voou com sua Vimana por um brilho incomum comparável ao do sol e com o ruído de um trovão. Um famoso especialista hindu, professor Dr. Kandilal, que leciona na Universidade de Calcutá, traduziu textos muito antigos do Sababarbaan. Nesses textos, ele encontrou dados detalhados sobre seres extraterrestres. Estes seres elevavam-se no espaço com naturalidade. Segundo Sababarbaan, levaram consigo habitantes da Terra. E quando esses foram trazidos à Terra novamente, voltaram maravilhados. E então eles construíram estes templos baseados no que viram. Mesmo desconhecendo a tecnologia dos extraterrestres, tentaram copiar a forma das naves espaciais. Reproduziram em pedras aquilo que viram em sua viagem. Templos e palácios foram construídos para hospedar os extraterrestres. Eles acreditavam ser esta uma forma de atraí-los para a Terra. Nada deveria faltar nesses palácios. Nos textos do Sababarbaan foram descritas diversas construções que, sem dúvida alguma, simbolizavam uma viagem ao céu. No interior desta gigantesca cidade, voavam diversas espécies de aparelhos semelhantes a aviões. Os velhos hindus denominavam-nos Vimanas. As construções eram gigantescas e brilhavam como ouro e prata. Continham alimentos, bebidas, água e todas as belezas da vida, como também armas terríveis. Nos capítulos 168, 169 e 173 do Sababarbaan, descreve-se uma luta que se realizou no firmamento. Uma luta com combates terríveis onde diversos aparelhos subiam aos céus e depois voltavam à terra. Voavam de um lado para outro, até que repentinamente surgiu uma arma turca que os destruiu em pedaços que caíram pela cidade. Dava a impressão de que 1000 estrelas caíam sobre a terra. A Guerra das Estrelas, como daí em diante foi chamada. Os velhos hindus faziam clara diferença entre o céu e firmamento. A concepção de céu estava ligada à eternidade, à felicidade, a uma sustentação espiritual após a morte. Se referiam a 3 cidades do céu. Eram grandiosas e muito bem construídas. Uma parecia de ferro, outra de prata e a terceira brilhava como ouro. Quando as 3 se encontraram no firmamento, provocaram um clarão assustador. Em busca de novas provas das visitas de seres extraterrenos, nossa próxima parada é Bagdá. No Museu Iraquiano, achamos uma nova prova.
Aqui estão guardados escritos cunhados há quase 5.000 anos, que falam de seres que vieram à Terra em meio a estrondos e nuvens de fumaça. No início do século, foram encontradas tábuas cunhadas onde era contada a epopeia de Gilgamesh, algo parecido com a Bíblia. Porém, os autores do Gilgamesh viveram 2.000 anos antes dos autores da Bíblia. Gilgamesh, o herói desta epopeia, era uma mistura de Deus e homem. É incrível o que conta a 7ª tábua, o testemunho de uma viagem espacial. Após 12 horas longe da Terra, afirma categórico: olhe para baixo, para a terra. Como lhe parece? Olhe o mar. O que lhe parece? E a terra parecia mingau e o mar uma massa compacta. Foram quase as mesmas palavras dos astronautas americanos ao verem a Terra do espaço. Sobrevoamos o Mar Morto. E por acaso acharam os textos de Qumran. Escritos há mais de 2.000 anos, também falam de estranhas naves, viagens e seres espaciais que chegaram até a Terra. E sempre que eles, os deuses, vinham, deixavam atrás de si fogo e nuvens de fumaça. E poucos cientistas trabalham no sentido de aumentar os conhecimentos e de diminuir os montes de escrituras abandonadas em arquivos. Sobre aquilo que já foi decifrado, devemos nos guiar e provar sua veracidade. Não tomemos estas provas de viagens espaciais e de deuses como produto da fantasia pura. Pensemos na reação dos nativos das Ilhas do Sul. Se soubessem escrever, teriam relatado sobre as visitas dos estranhos deuses. Nossa tarefa é trazer todos os mitos ao âmago de sua veracidade. Alguém já o fez há mais de 100 anos. Em 1864, aqui na Ásia Menor, um homem procurava a famosa Troia. Ao pé desse monte, ele a encontrou. Ele era Heinrich Schliemann e resolveu decifrar as lendas gregas de Homero. É sabido que Homero escreveu seus cantos 8 séculos antes de Cristo e que seus poemas não são nada além de poemas. Mas Heinrich acreditava serem esses poemas fatos históricos. E por fim ele conseguiu satisfazer seus sonhos juvenis. Descobriu através dos textos de Homero a velha Troia e presenteou sua esposa com um colar que lá havia achado. Ele tomou os poemas ao pé da letra e achou Troia, onde, segundo as descrições, ela devia estar. Se antes Heinrich era humilhado por suas ideias absurdas, hoje ele é tido como um dos mais importantes arqueólogos. Sigamos seus ensinamentos e tomemos a Bíblia ao pé da letra. E diz a Bíblia: e o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. O que teria de fato sido isso? Moisés dá uma explicação em forma de drama. Deus teria mandado mensageiros para advertir a família. Diziam: fuja desta região, vá para as montanhas para que não seja você punido também. Hoje sabemos que maciços montanhosos protegem-nos das radiações. Os mesmos mensageiros diziam: fuja rápido da cidade. Não seria este o alerta para o perigo de uma explosão atômica? Uma coisa é certa.
As florescentes cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas com um único golpe. Uma tremenda explosão. E o relato da Bíblia encerra: e nada sobrou a não ser pó e cinzas. A 2.000 metros de altitude, na região do Sinai, está o Monte Horeb. Aqui Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, bem como os dados para a construção da Arca da Aliança. No livro de Moisés encontram-se as instruções para o feitio da Arca da Aliança. Deveria ser feita com madeira de lei, revestida de ouro e com uma coroa dourada à sua volta. Estas eram as instruções de Deus. Aproximar-se desta arca era perigo de vida, dizia a voz de Deus pela tampa. Para os que carregavam a arca, Moisés teve de fazer roupas e sapatos especiais para efeito de isolamento. Ao analisarmos hoje estes dados, podemos supor que a Arca da Aliança feita por Moisés poderia muito bem ser um condensador de várias centenas de volts. Onde quer que a arca seja mencionada na Bíblia, ela sempre aparece cercada de raios e centelhas. E ao tê-la construído, Moisés podia ter contato com Deus quando bem quisesse. Não seria então a tampa da arca um tipo de alto-falante? Alguns estudantes nos Estados Unidos seguiram as mesmas instruções e construíram uma Arca da Aliança. Mas para isso foi preciso que os professores tomassem medidas de segurança extrema devido ao perigo de alta voltagem. Se tomarmos os relatos da Bíblia sob uma nova ótica, surgem fatos curiosos como a ascensão de Elias. No segundo livro dos Reis está o obscuro relato da ascensão de Elias. Uma carroça de fogo veio do céu e levou Elias consigo para uma viagem. E ao voltar, Elias tinha tido experiências horríveis e estava cheio de sabedoria. É emocionante o que há na Bíblia. O profeta Ezequiel relatou e desenhistas crentes ilustraram. O céu se abriu, eu vi surgir feito um furacão, uma nuvem gigante cercada de raios e fogo. Em seu interior havia 4 figuras parecidas com seres humanos, mas que possuíam cada uma 4 asas e 4 rostos vistos pela frente. E atrás e nos lados como águia, touro e leão. Mas como poderia Ezequiel descrever um astronauta de outra maneira que não esta, sem jamais ter visto um? Próximo a cada figura viu uma roda, cuja aparência lembrava o brilho de um diamante, e eram tão bem trabalhadas que uma parecia estar no meio da outra. Podiam mover-se para os 4 lados, sem para isso ter de se virar. Essas rodas possuíam também olhos por toda a volta. Não seria esta a descrição de um trem de pouso de uma nave espacial? Assim que esses 4 filhos de Deus foram embora, descreve Ezequiel: ouviu o barulho das rodas ao partirem e, ao mesmo tempo, um violento estrondo. Hoje poderíamos dizer, é um foguete que é disparado. O que, a não ser isso, teria visto Ezequiel? E aqui fotos que falam por si mesmas. É assim que os artistas da Bíblia representavam o anjo da promessa. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Por definição, anjos são de outro mundo.
Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? Este é o convento de Zani, ao sul da Iugoslávia. Aqui foram encontrados afrescos do século XIV, sobre os quais se questiona: poderiam os artistas de Dezani ter representado com isso naves espaciais? Sim, se parecem com elas. Um homem sentado, sua mão num painel de controles. Ele olha para a segunda nave. Vejam a forma moderna que se apresentam os escapamentos. Observadores do voo protegem seus rostos com as mãos, demonstram ter medo. Explicações convincentes para estes retratos ainda não foram encontradas. Muito menos para as descobertas em Val Camonica, perto de Brescia, Itália. Várias esculturas pré-históricas mostravam retratos de deuses em roupas extravagantes e antenas em seus capacetes. Em Istambul fica o Palácio Topkapi. Aqui encontramos os mapas secretos que o almirante Piri Reis trouxe do Oriente no século XVIII. Os mais antigos datam do ano 100, supondo que estivéssemos numa nave espacial, veríamos esses contornos dos continentes assim. Se analisarmos bem esses mapas, veremos que eles só podem ter sido concebidos vistos do espaço. Este mapa mostra áreas inexploradas até hoje, a Antártida. Apenas no século passado, descobriu-se ser ela um continente. Nós vemos imagens na televisão de calotas de gelo derretendo e caindo no oceano. Mas isso na verdade ocorre apenas em algumas áreas onde as calotas de gelo estão de fato derretendo. O que é muito estranho é que existem vários fatores para que o gelo na Antártida possa de fato estar crescendo e se expandindo. E isso é muito estranho. Antártida não é o único lugar com acesso limitado. Os cientistas da NASA estavam procurando tecnologia extraterrena na Antártida. É possível que eles tenham, na verdade, encontrado? E o exército dos Estados Unidos pode ter descoberto essa tecnologia poderosa anos mais tarde, durante a Operação High Jump? Se, de fato, embaixo de 3 quilômetros de gelo, encontra-se um corpo d'água de 12.500 quilômetros quadrados. É, de longe, o maior dos quase 400 lagos do continente que estão completamente cobertos pelo gelo. Em 2001, pilotos coletando dados aqui registraram irregularidades incomuns e significativas no campo magnético no canto sudeste do lago. Abrangendo uma área notável de 105 por 75 quilômetros, a área anômala produz uma quantidade surpreendentemente alta de energia magnética. Antártida Oriental. Os cientistas da NASA anunciaram que, apesar de terem pensado de outra maneira durante anos,
Eles agora estavam descobrindo que o gelo nesta região está, na verdade, crescendo, em média, 82 bilhões de toneladas por ano. A nevada está atualmente acrescentando gelo na maior parte do continente, mas, ao mesmo tempo, as geleiras estão rapidamente derretendo ao longo da costa da Antártida Ocidental. Os cientistas calculam que desde 2009, até 60 quilômetros cúbicos de gelo, o equivalente a 70 mil prédios como o Empire State, estão desaparecendo no oceano a cada ano. Mas por que o gelo aqui está derretendo, sendo que está crescendo por todo o resto do continente? Acreditam que mais provas da presença alienígena na Antártida podem ser encontradas em um lago pré-histórico que está embaixo de 3 quilômetros de gelo. Não podemos descartar a possibilidade de que, em certos casos, pode haver cidades inteiras que foram construídas no subsolo e que podem até mesmo ser ativamente mantidas por extraterrestres. Conforme essas cidades são alimentadas de energia ou se expandem em tamanho, elas acabam produzindo algum tipo de calor. E esse calor, por sua vez, está derretendo o gelo acima delas. Discos voadores surgiam das águas e lançavam neles algum tipo de peixe de luz, que literalmente cortava os navios ao meio. Do céu, eles atacavam os aviões, e eles viajavam tão rapidamente que era quase impossível prever visualmente aonde os discos iam. Então, a frota norte-americana teve que retornar aos Estados Unidos totalmente arrasada e destruída. É ainda um mistério todas as atividades que ocorreram na Antártida, ao lado dos navios e de veículos parecidos com disco voador. É preciso perguntar se o exército americano e outros governos também tiveram conhecimento das estruturas embaixo do gelo, das pirâmides cobertas de gelo. E talvez eles sabiam que existe algum tipo de civilização antiga congelada embaixo do gelo da Antártida. Se existem coisas embaixo de quilômetros de gelo na Antártida, então isso significa que tem que ter sido formado antes da última era do gelo. Então o que poderemos encontrar lá? Resquícios de uma civilização perdida? Talvez até mesmo ferramentas usadas para erigir essas civilizações. É possível que embaixo do gelo estejam as chaves para, na verdade, nós nos salvarmos e recuperarmos o nosso passado remoto. Podemos chegar a uma situação em que não vai ser mais possível encobertar isso. Uma situação em que ruínas visíveis, pirâmides gigantescas, obeliscos gigantescos vão começar a apontar em meio ao gelo. E quando isso acontecer, o jogo acaba. Não vai ser mais possível varrer para debaixo do tapete. Não existe dúvida de que embaixo do gelo da Antártida possam existir naves extraterrestres e possam existir cidades inteiras. A questão é que isso vai chocar todo o sistema de crença da humanidade. Vai mudar tudo o que nós conhecemos. O que realmente existe debaixo do gelo e da neve na Antártida? Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito. E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez um dia, em breve, nós descobrimos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso finalmente evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena. As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Cairo, cidade à beira do Nilo com 3 milhões de habitantes. A 20 quilômetros daqui, em Gizá, está o maior mistério da humanidade: as pirâmides. A área da pirâmide de Quéops é de 53 mil metros quadrados. Sua altura é de 137 metros. Passagens levam ao seu interior. Seu peso,
6,5 milhões de toneladas, o peso de 65 mil locomotivas. A sétima maravilha é composta por 2,3 milhões blocos de pedras. Cada um pesando 2,5 toneladas, era transportado de um a outro lado do Nilo até aqui. Mas como? Se não havia guindastes nem caminhões. Um enigma. Calculemos. Se 20 mil operários levassem e colocassem 10 blocos por dia, ainda assim ela levaria 664 anos para ser concluída. Portanto, jamais poderiam ser construídas por um só faraó. Se multiplicarmos a altura da pirâmide por 1 bilhão, temos a distância da Terra ao Sol. Sabemos que uma linha que passa em seu interior divide os continentes e os mares em 2 partes iguais. Seria tudo isso mera coincidência? Um matemático descobriu no fim do século XVI o número geométrico π. Se dividirmos a circunferência da base da pirâmide pelo dobro da sua altura, acharemos o número π. 4.000 anos antes de ter sido descoberto. Seria outra coincidência? Não. Não se deve tomar esses dados matemáticos e astronômicos como pura coincidência. Esta é a pirâmide de Khafre. Em 1967, cientistas, munidos de modernos aparelhos, penetraram na pirâmide para achar tumbas ocultas, mas voltaram sem resultados, pois os aparelhos não funcionaram. Dizem os sábios egípcios: o mundo teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. A Esfinge, símbolo de tudo que é enigmático. 20 metros de altura, mais de 73 metros de comprimento. Sua idade é desconhecida. O Vale do Nilo em Luxor, terra fértil em meio ao deserto. Diante de nós, o Vale dos Reis. Ali embaixo eram enterrados os reis. Atrás destas entradas estão as escadas e passagens que levam aos túmulos. As câmaras e colunas foram formadas pelas próprias rochas existentes. Vê-se pinturas exuberantes que foram feitas sem o mínimo sinal de luz. Cientistas afirmam que os antigos devem ter trazido a luz do sol para cá através de um complexo sistema de espelhos. Mas os espelhos de prata da época refletiam apenas 40% da luz total. E numa série deles, logo a luz seria absorvida. Notáveis figuras perfilam-se nos muros da câmara. A tumba de Tutancâmon é a menor, porém a mais famosa de todas.
Todas as tumbas foram saqueadas, menos esta, que detém todo o seu tesouro. Aqui foi enterrado um rei de 19 anos, crente da ressurreição. Esta múmia foi preparada para a ressurreição faz 3.000 anos. Todas eram bem guardadas e tinham sentido religioso. Pode-se dizer também, os egípcios as copiaram dos extraterrenos. E voltamos ao Vale dos Reis. A estátua de Ramsés II, esculpida em uma só rocha. Guerras mutilaram-na. Seu peso, 1.200 toneladas e trazida de 600 quilômetros até aqui, mas ninguém sabe como. Os Colossos de Memnon. 3.500 anos. 21 metros de altura, esculpidos em uma só rocha. Cada um pesa 1.000 toneladas. Não se sabe como veio parar aqui. Sabemos atualmente da dificuldade que seria transportar tal monumento. Abu Simbel, o templo com seus monumentos à margem do Nilo, teve de dar lugar à represa de Assuã. 3.100 anos após a construção deste templo, várias nações juntaram suas forças para cumprir essa tarefa. Máquinas sofisticadas, turbopressão, guindastes, tudo calculado para retalhá-lo em 300.000 pedaços. Durou 3 anos esse duro trabalho. Jamais a técnica moderna se viu diante de tal desafio. Mas como puderam os egípcios construir algo assim sem os meios técnicos atuais? Obelisco de Luxor. 3.500 anos, 26 metros de altura, esculpido em uma só peça de granito róseo, trazido de uma distância de 300 quilômetros. O Obelisco de Karnak. 30 metros de altura, maior que todos os outros. Seu peso, 400 toneladas. Este obelisco fica em Assuã, inacabado. É o maior do mundo, com 42 metros e 1.200 toneladas. Nenhum guindaste é capaz sequer de movê-lo. Esta é a maior pedra esculpida pela mão humana. Fica em Baalbek, sul do Líbano. Esses templos foram construídos por gregos e romanos.
Gigantescas pedras foram usadas na construção. Blocos de até 20 metros de comprimento, 4,5 metros de altura, pesando até 2.000 toneladas. Este terraço em Baalbek é bem mais antigo que o templo sobre ele. Não existe, porém, explicação científica de como essas pedras foram transportadas e depois trabalhadas. Um pesquisador russo acredita ser isso uma pista de decolagem para naves espaciais. E continuamos nosso voo em direção oeste. Nosso destino, o Oásis Janet, no meio do Saara. Janet é o início do platô Tassili. O Saara, que hoje aparenta a árida paisagem lunar, já foi uma abundante terra fértil e habitada. O sol e ventos fortes arrasam a região. Aqui em Tassili encontramos mais pinturas. As mais recentes têm de 8 a 10 mil anos. Os artistas que as fizeram são da Idade da Pedra e na maioria eram caçadores e camponeses. Os temas são quase sempre os mesmos. Animais, caçadores e... O que seria esta figura estranha? Seriam astronautas? Sem olhos, sem nariz ou boca, apenas pequenos buracos. Um corpo paira no espaço. Estranho que esses artistas pintavam animais e caçadores com perfeição, mas esses seres estranhos não. Será talvez porque tiveram pouco tempo para conhecê-los melhor? Caminhamos durante 6 dias pelo Saara em meio a pedra e areia, como se abandonados neste mundo do desconhecido. Seria este o esquema de uma estação espacial? Aqui, uma placa com roletes e uma das figuras estranhas. Aí estão novamente os corpos que pairam sem peso. As cabeças continuam deformadas e a roupa definida. Vestimentas espaciais? Com o que restou de água, limpamos as rochas para melhor identificar as pinturas. Agora vemos com clareza. Após 10 mil anos, estão quase imperceptíveis. Reproduzimos os desenhos milímetro por milímetro. .
Numa das paredes, um arqueólogo francês encontrou o desenho de um gigante de 6 metros de altura, ao qual chamou de Grande Deus de Marte. Ele não sabia ainda o que era um astronauta. Mas comparemos. Estamos no México, lugar onde os deuses se sentiam em casa. Nosso primeiro objetivo é o Museu Nacional, o enorme calendário azteca. Seu raio, 3,5 metros. Seu peso, 24 toneladas. Antigamente ficava no Templo do Sol e suas figuras mitológicas eram os resultados de observações astronômicas. Sem o uso de telescópios ou calculadoras, os astecas chegaram a combinar os períodos de rotação e translação, atingindo o mesmo número de dias do nosso calendário atual. Seria isto influência de uma sabedoria extraterrestre? Esta reprodução permanece um enigma se não observarmos com a ótica da modernidade. A maior ruína da América Central, Teotihuacan, a 2.000 metros de altura e perto da cidade do México, é chamada Cidade dos Deuses. Nela predomina a Pirâmide do Sol, com 66 metros de altura, uma base de 150 por 140 metros. Esta pirâmide pesa 2,5 milhões de toneladas. A sua idade e seus construtores são um mistério. A tradição conta que um ser veio das estrelas e ensinou aos homens as artes, o direito, a como cultivar trigo e algodão. Por todos os lados vemos seu símbolo, uma cabeça de cobra. Quetzalcoatl voltou para sua estrela, mas prometeu voltar um dia. Tula, a 30 quilômetros de Teotihuacan. Ainda hoje conta a lenda de que Tula estava ligada às distantes cidades de Cuba e Itza por meio de um cabo preso no céu. Estas esculturas gigantes são como guardiães que protegem um profundo segredo. Todos se vestem igual e possuem estranhos capacetes.
Deviam ser guerreiros ou... Mas traziam consigo aparelhos técnicos para os quais não há explicação óbvia até hoje. Por isso acredita-se serem armas extraterrestres. E continuamos nosso voo a novos enigmas de templos e pirâmides. Chichén Itzá, um antigo povoado maia. Suas construções lembram observatórios astronômicos. Vejam detalhadamente a figura desse deus. Parece estar ao comando de uma nave e com antenas no capacete. Esta pirâmide é, na verdade, um calendário, pois suas 4 escadas têm 365 degraus, um para cada dia do ano. Novamente um deus voador, Kukulkan. Ele também veio das estrelas e voltou para lá. Em seu lugar surgiu um deus sanguinário, Shakemol. Em suas mãos segura uma vasilha onde corações de homens eram trazidos como sacrifício. Os maias construíram cidades em homenagem aos seus deuses antigos. Na cidade de Tuluna, estes objetos de arte mostram de forma maravilhosa seres que voavam nos céus. As mãos estendidas de forma angelical. Os arqueólogos afirmam que os antigos deuses viviam ali. Eu, pessoalmente, não acredito. Incontáveis são os segredos dos maias. Mas o maior enigma é a repentina partida de seu povo em direção ao norte, onde construíram novas cidades. Não há sinal de guerra, nem problemas de ordem climática. Por que teriam partido? Quem teria dado tal ordem? Existem no México 16 cidades com mais de 100 mil habitantes, e Mérida é uma delas, onde vivem descendentes dos maias. Eles falam a mesma língua de seus antepassados. É o povo mais pacífico da América Latina. Seus rostos lembram as esculturas dos velhos maias. De Mérida vamos para La Venta. Aqui existem dúzias dessas cabeças de pedra, cada uma pesando 200 toneladas, sendo que num raio de 130 quilômetros não há nenhuma área rochosa, apenas pântanos e florestas. E novamente nos perguntamos, como transportaram essas pedras? Há dias esperamos por esse momento, o de encontrar o Deus alado de Palenque, capa do livro de von Däniken. Mas ainda temos que enfrentar o calor e a umidade da floresta de Palenque até chegarmos aos templos desta sagrada cidade dos maias.
8 vezes tivemos problemas para filmar, porém novas dificuldades. E por fim conseguimos em meia hora penetrar na tumba proibida. Por caminhos tortuosos, chegamos até o cume da tumba. E aí está, pela primeira vez filmado, o Deus alado de Palenque. É tão espantoso o que estamos filmando que cada detalhe deveria ser focado. Aqui está o homem em sua cápsula, olhando o painel. Suas mãos nos aparelhos, seus pés no pedal. No fim da cápsula, as turbinas e o rastro de fogo. É, sem dúvida, a posição de um astronauta. Sua roupa, então, lembra bem a de um astronauta atual. Calça com cinto largo, o agasalho inteiriço, o banco forrado devido às altas velocidades. Um homem diante dos controles. Um dos estágios se despreende. Este retrato em pedra, dizem os maias, representa o deus Kukulkan, que veio das estrelas e depois voltou. Há 35 anos, lê-se na literatura especializada de todo o mundo as mais diversas e variadas interpretações sobre esta sensacional descoberta. Este desenho feito no interior do templo. Pakal foi o último mandatário de Palenque, e este jogou-se para a boca aberta de um monstro mitológico. No fim do disco é possível perceber uma bola de fogo. Na minha opinião, isto nada mais é do que uma nave estilizada dentro de um espírito religioso. Como vocês puderam notar, a posição do homem no desenho é a mesma assumida nos dias de hoje pelos nossos astronautas. Estou com o profeta Ezequiel, que no Velho Testamento citava: os homens possuem olhos para ver e, no entanto, não veem. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos, se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio. Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa o mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião.
Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.